Então, vou falar aqui sobre a tentação de Jesus. Isso aqui também está no capítulo São Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 12. Aqui também está no livro A Gênesis de Allan Kardec, no capítulo 15. E no item 53. Aqui foi o Espírito de João Evangelista, que deu essa mensagem aqui em Bordeaux, em 1862, depois de Cristo. Vamos ver o que é que o Espírito de João Batista, depois de Cristo, 1862 anos, tem a dizer sobre a tentação de Jesus Cristo. E ele, que foi um discípulo de Jesus, viveu e testemunhou sobre o Mestre. Vamos ver o que é que esse Espírito de João diz sobre a tentação. Bem, começando no item 53, João Evangelista, o Espírito de João Evangelista diz o seguinte: Jesus não foi arrebatado, ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como compreendereis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade. Não compreender melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Certamente, tal fato teria sido da natureza a se espalhar por todos os povos. A tentação, portanto, não constitui um ato material e físico. Quanto ao ato moral, admitireis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adorai-me, que te darei todos os reinos da terra. Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não, não é provável. Ora, se o conhecia, suas propostas eram a insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola. E outra coisa aí, não tendes do mesmo modo que nos casos dos filhos prodígio e do bom samaritano. Aquela mostra os perigos que correm os homens se não resiste à voz íntima, que eles clamam sem cessar. Pode ser mais do que és, pode possuir mais do que possuis, pode engrandecer-te e adquirir muito. Cede a voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela vos mostra o perigo e o medo de habitar-te, dizendo as mais inspirações: retira-te, Satanás, ou por outra palavra, vai-te tentação. As duas outras palavras que lembrei mostram que ainda pode esperar aquele que, por muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu à tentação. Mostra a misericórdia do pai da família, pousando a mão sobre a fronte do filho, arrependido, e concedendo-lhe com amor o perdão implorado. Mostra o culpado, o cismático, o homem repelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos de juiz supremo do que os despreza, por praticar ele as virtudes que a lei do amor ensina. Pensei bem, os ensinamentos que os evangélicos têm, saber distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão de cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar brilhante à luz da verdade. O Espírito de João Evangelista,